Meus amados, um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã, mais um domingo, com este propósito de trazermos um bom ensinamento da Palavra de Deus nesta manhã com a nossa grande escola bíblica dominical. Já desde já agradecendo a Deus primeiramente por esta oportunidade em que Ele nos concede de estarmos nesta manhã para fazer a vontade dEle, para que a palavra dEle alcance muitos lares, muitas famílias que estão passando por algum tipo de situação. E para isto nós estamos aqui como uma ferramenta para ser usada para abençoar todas as famílias, que estão sendo alcançadas por essa transmissão abençoada que Deus nos preparou. Nós vamos estar orando nesta manhã, fazendo uma oração para que Deus possa nos abençoar, tomar a nossa direção nesta manhã, com este propósito de fazer a vontade dEle. Ore comigo nesta manhã. Querido Deus e eterno Pai, que estás nos céus, Pai amado, através da Tua graça, meu Pai, nos colocamos nesta manhã diante da Tua presença, para que a Tua vontade, ó Pai, nesta manhã seja realizada, Senhor, de uma forma maravilhosa, para que muitas vidas, Senhor, sejam alcançadas nesta manhã, para que muitas vidas possam ser libertas, aleluia, deste mal, deste problema que está acontecendo no nosso país, para que o Senhor possa tirar a preocupação de muitos, Senhor, e que essas pessoas possam voltar o pensamento para o Senhor, voltar o pensamento para o Teu Evangelho, para a Tua Palavra, Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa transformar a vida, que o Senhor possa salvar, libertar, curar de todo mal, de toda enfermidade, repreendendo em nome de Jesus todo mal, toda enfermidade, que saia dessas vidas agora, no nome de Jesus. Meu Pai, eu quero te pedir também pela vida do irmão Evilásio, que não pôde estar aqui, aleluia, meu Deus, por motivo de tosse, motivo de gripe, de resfriado, meu Deus, dê vitória ao teu filho, a irmã Solange também, aleluia, a irmã Maria Benedita, que sofreu um AVC, alcança ela, Senhor, repreendendo o mal, repreendendo esta enfermidade, Pai, dando a tua bênção, aleluia, da saúde. Seja conosco, abençoa o irmão Jardel, meu Deus, que o Senhor vai usá-lo como canal de bênção nesta manhã. Abençoa o irmão Fernando, abençoe todos aqueles que estão aqui empenhados, aleluia, Pai, para que esse trabalho seja realizado de uma forma maravilhosa. No nome de Jesus nós te pedimos e já podemos te agradecer, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Glória a Deus. Meus amados, vamos estar louvando a Deus com o nosso hino da nossa harpa cristã. Amém? É o hino de número 208. Abra a sua harpa na sua casa e nos ajude louvando e adorando a Deus nesta manhã. 208, para a glória de Deus. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo
te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes essa paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Queres vir após o meio Nazareno, ver o dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, vamos agora fazermos a leitura, lermos a leitura da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, 12 de abril de 2020, lição de número 2. O título da nossa lição, ele traz o seguinte tema: Jesus Cristo e missões no livro de Salmos. Glória a Deus. Para você que não tem a revista, você pode pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 22 e o versículo 1, que é o nosso textual, Nosso textual diz o seguinte, irmão Jardel, o que é que está escrito no livro de Salmos 22, versículo 1, por favor? Salmo primeiramente aos irmãos com a paz do Senhor Jesus nesta manhã. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Agora nós vamos para a nossa verdade aplicada. O que é que diz na verdade aplicada, nosso querido irmão Jardel? Os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino
de alcançar os povos para que todos o adorem. Agora nós temos 3 objetivos da nossa lição, não é? O primeiro diz, o que é que diz no primeiro, irmão Jadé? Compreender as mensagens proféticas sobre o Messias. O segundo objetivo, o que é que está escrito? Apresentar o sofrimento do Messias. O terceiro e último objetivo, o que é que destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Glória a Deus. Agora nós vamos para o nosso texto de referência. O nosso texto de referência, ele está escrito no livro de Salmos, capítulo 2, o versículo 1 diz o que, irmão Jair? Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? E o segundo? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: e o terceiro? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Agora nós vamos para o Salmo de número 22 e o versículo 7, o que é que diz, irmão Jair? Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. O Salmo, agora nós vamos para o Salmo 110 e o versículo 1, o que é que está escrito, irmão Jair? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pronto, aqui está, aleluia, falando no nosso texto de referência, desta forma: louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, que você, nesta manhã, possa ser abençoado com esse estudo da Palavra de Deus, que você possa, nesta manhã, prestar atenção, dedicar o seu tempo, o tempo precioso nesta manhã, para a explicação da Palavra de Deus, nesta manhã, porque é muito importante a gente saber e entender o que está acontecendo nos dias que estamos passando, porque muita gente está desapercebido, não é isso, irmão Jair? Exatamente. Muita gente está desapercebido, Muita desatenção, preocupado com outras coisas, preocupado com as coisas materiais desta vida, preocupado com o dia de amanhã. E a palavra de Deus vem nos confortar e vem nos direcionar de uma forma maravilhosa, que o dia de amanhã não nos pertence, pertence agora o momento que nós estamos vivendo, com esse pânico que está acontecendo no mundo, o povo apavorado, o povo sem saber o que fazer, olhando para essas referências de pessoas morrendo, de pessoas sofrendo de uma forma maravilhosa, perdendo os seus entes queridos, mas a Igreja de Cristo, ela não está preocupada com enfermidade, com doença, com o que está acontecendo no mundo, porque tudo isso, a palavra de Deus nos fala que é o princípio das dores. O princípio das dores. A palavra de Deus está se cumprindo. E você está preparado para ter um encontro com Cristo? Porque os sinais estão indicando que Cristo está às portas para vir buscar a sua igreja, para vir buscar um povo zeloso e de boas obras, e que você precisa estar fazendo parte deste povo. Por isso o momento é esse,
tem chegado o nosso pastor, né? Nosso pastor Sandro tem chegado, né? E eu quero passar, né, a direção do culto da escola bíblica para o nosso pastor, para que o Espírito Santo possa usá-lo poderosamente. Paz do Senhor, amados, tudo bem, queridos? Uma alegria poder estar aqui neste domingo abençoado, solzinho aí já saindo. Bom Jardel mais uma vez aqui, né? Aleluia, graças a Deus por isso. Também quero agradecer ao Rodrigo, o Fernando que estão aqui, os irmãos, a esposa que está ali, a minha pequena. Irmãos, Deus abençoe vocês pelo carinho, Deus abençoe vocês que estão entrando nessa live, seja do culto de terça, quinta, agora hoje pela manhã na escola dominical. Que Deus abençoe grandemente. É sinal que vocês não estão perdendo aí, apesar de estar em casa, a comunicação com a igreja, né, com o ministério. Isso aí eu fico muito feliz. Que Deus te abençoe. Nós vamos ter uma belíssima aula nesta manhã. O Jardel estará aqui ensinando, ministrando essa aula, e eu louvo a Deus pela vida dele, porque Deus o tem usado aqui na nossa escola dominical. Irmãos, eu só quero dar um aviso e vou passar aqui para os irmãos darem continuidade à escola dominical. Nós estamos aqui pela manhã até às 11 horas da manhã, e à tarde, irmãos, vai ter alguém aqui das 16 às 17h30, é um pequeno plantão agora pela manhã e à tarde. Por quê, queridos? Eu quero pedir aos irmãos, em nome de Jesus, traga hoje o seu alimento. Ontem eu achei muito bonito, a igreja ali do Presidente Dutra fez um trabalho lindíssimo, e tiraram a foto no final, onde os irmãos levaram muitos alimentos para a igreja no dia de ontem, e aqui não chegou praticamente quase nada ainda. Então eu quero pedir aos irmãos encarecidamente, pega aí o seu quilo, pega aí o seu alimento, pega aí aquilo que o irmão sente no coração e traz, queridos, porque principalmente nesses dias nós temos aqui irmãos carentes, né, pessoas necessitadas, que dependem de uma cesta básica para se alimentar. Então eu quero pedir aos irmãos, em nome de Jesus, irmão, avise aí para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu vizinho. Eu vou colocar aqui no nosso grupo também, mas eu quero pedir encarecidamente, traga, tá certo? Você também aí que tem a sua oferta, o seu dízimo, quiser trazer, traga, querido. Nós estamos aqui até às 11 horas da manhã para receber, tá certo? E no período da tarde, das 16 às 17h30. Que Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos em nome de Jesus. Que Deus continue tocando no teu coração, querido. Continue nos ajudando. Apesar de não estarmos juntos fisicamente, mas tem irmãos aí muito necessitados. A vida continua, ela não para. E hoje, irmãos, mais do que nunca. Deixa eu fazer uma oração com você, amém? Pai querido e santo, obrigado pela vida do meu irmão que está nesta live agora. Obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa, pela vida do bom Gesiel, irmão Jardel, que está aqui para ministrar nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos que estão nos assistindo agora, por aqueles que hão de se ligar ainda, meu Pai. Ó Deus, abençoe os teus filhos que vão trazer o alimento para a tua casa. Abençoe a vida de cada um, meu Pai. Aqueles que estão continuam sendo fiéis, meu Pai, apesar da crise e apesar das dificuldades que estão enfrentando. Dai-nos a tua bênção por completo, meu Pai. Eu te peço, continua conosco, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, para a tua honra e glória e louvor. Amém. E hoje pela manhã ainda, irmãos, acredito que o irmão Fernando já falou, nós vamos ter aí aquele sorteio da nossa cesta de chocolates, tá certo? Fica ligadinho aí, quem sabe você não será o nosso ganhador. Bom, Gesiel, Deus abençoe os irmãos, muito obrigado. Eu deixo aqui com os nossos irmãos. Jardel, Deus abençoe, viu? Boa aula, queridos. Amém. Deus abençoe, continue abençoando o nosso pastor Sandro, né? E agora nós vamos passar a oportunidade para o nosso canal de bênção, que é o nosso professor irmão Jardel, está com a liberdade de transmitir a palavra de Deus nesta manhã.
Quero mais uma vez saudar os irmãos aqui presentes e os irmãos também que estão na live, os que vão acompanhar depois a live. E dizer para os irmãos, nós temos uma mensagem muito importante esta manhã, falar de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o melhor assunto, né? Falar da mensagem de Jesus é falar da vida principalmente nesses tempos difíceis, tempos que estamos vivendo, tempos trabalhosos, como o Senhor havia falado. Então é tempo cada vez mais de nos alimentarmos com a palavra, de nos alicerçarmos com a mensagem da palavra e alimentarmos a nossa alma. Vamos começar hoje a falar da profecia dos salmos messiânicos e do tópico 1 ao 1.2, começar com o Salmo 2, que aponta a vitória do Messias. É muito importante dizer que este salmo não tem uma autoria muito clara, mas nós vemos que no livro de Hebreus tem uma passagem lá que os apóstolos atribuem a Davi, mas os estudiosos não têm certeza absoluta da autoria de Davi, mas os apóstolos em Hebreus apontam como um salmo de Davi. Irmãos, começamos a falar do Salmo 2, que vai abarcar o tópico 1, o tópico 1.2, que é o Salmo 2. Começam com a seguinte indagação: por que se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar-se significa enfurecer, revoltar-se. Percebe-se no contexto essa revolta generalizada, independente da posição ou classe social do indivíduo. Essa revolta não é apenas dos povos, mas dos reis e príncipes em conluio e são direcionadas a ungido de Deus. No Salmo 2 nós temos aqui um salmo que vai abarcar esse ensino. Um salmo real, debruça-se sobre o glorioso reino do Messias, do Senhor que está por vir. O autor anônimo do texto hebraico, mas os apóstolos do Novo Testamento atribuem a Davi, corrigindo aqui, em Atos 4, 24 ao 26, os apóstolos atribuem a Davi. Eu falei Hebreus, mas na verdade é Atos capítulo 4, versículo 24 ao versículo 26, eles atribuem ser o salmo de Davi. Este salmo deve ser lido em conjunto com o Salmo 110. Ambos indicam profeticamente o futuro do reino de Jesus. O Salmo 2 se desenvolve com 4 partes, cada uma delas referente a uma voz e um orador diferente. Descrição dos planos dos perversos, risadas zombeteira do Pai Celestial, declaração pelo Filho do decreto do Pai, orientação do Espírito a todos os reis para que obedeçam ao Filho. Irmãos, vivemos um tempo de muita anarquia no mundo e muito desrespeito às autoridades. Se nós vivemos um desrespeito às autoridades e uma anarquia no mundo, imagine, meus irmãos, o desrespeito da humanidade àquilo que Deus preconiza. Vivemos uma era, meus irmãos, da pós-modernidade, do século XXI, uma era de profundo saber pessoal. As pessoas se dizem saber de todas as coisas, as pessoas têm as suas opiniões, as pessoas têm os seus conceitos, as pessoas têm as suas ideias, as pessoas têm os seus achismos, e nessas opiniões, nesses achismos, nessas ideias que as pessoas têm, as pessoas muitas das vezes acabam desprezando o conhecimento de Deus. Vivemos uma época em que as pessoas se dizem ser conhecedoras de tudo. Vivemos uma época cada vez mais afastada de Deus, principalmente na era da tecnologia, na era da inteligência artificial. As pessoas estão se afastando mais de Deus e criando conceitos próprios, opiniões próprias e desprezando o conhecimento de Deus. Na Europa, por exemplo, nós vemos que o grau de desenvolvimento econômico e social da Europa fez a Europa um antigo berço do cristianismo, fez a Europa abandonar por completo a fé e caminhar para o secularismo. Hoje, parte dos prédios da Reforma Protestante, por exemplo,
viraram salão de festas e livrarias. As pessoas estão cada vez mais criando seus próprios conceitos, suas próprias opiniões. E isso é uma rebelião também contra Deus. Isso é uma rebelião ideológica, no terreno das ideias contra Deus. Mas aqui nós temos no Salmo 2 uma explicação muito mais clara de uma rebelião mundial, uma rebelião global. No versículo 1 diz aqui, eu não vou ler todos os versículos, porque o tempo não permite. Por que se amotinam as gentes? Salmo 2, versículo 1. Este trecho tem diversos significados. Originalmente referia-se a nações que enfrentavam Davi e seus sucessores no Egito. Mas os reis davídicos eram meras sombras do grande rei que viria, Jesus o Salvador. Consequentemente, o versículo está falando de qualquer ataque a Jesus e ao seu reino divino. Este ataque por parte das nações ocorreu em sua forma mais dramática na cruz, mas a resistência ao reino de Deus prosseguiu. Em toda a história, as nações resistiram às reivindicações do Evangelho e o fundamento do reino de Jesus. Então nós vemos aqui que esse salmo aponta para os desafios que Davi enfrentava no seu período. Acredita-se ser um salmo de Davi. Os apóstolos, em Atos capítulo 4, atribuem o salmo de Davi. Mas pegando Davi como exemplo, Davi já enfrentava a rebelião das nações que não queriam saber do Deus vivo. Aí nós vamos partindo para a outra rebelião, uma das rebeliões mais terríveis, que foi a crucificação de Cristo. As ideias religiosas da época, os conceitos e as ideias romanas de manutenção do Império Romano foram fundamentais para contribuir para a crucificação de nosso Senhor, uma rebelião dos seres humanos. E ao longo dos tempos, até o início do cristianismo ser espalhado pelo Império por Constantino, nós tivemos muitos momentos de perseguição da igreja. A igreja foi perseguida. Por quê? Porque o secularismo do mundo não aceita falar de Jesus. Você já percebeu que quando fala-se de Jesus, irmão Gesiel, você já percebeu que as pessoas, elas se incomodam, elas falam de qualquer assunto. Quando você fala de Jesus, as pessoas evitam falar, ou falam por cima, mas já querem mudar de assunto. Falam que é fanatismo, né? As pessoas atribuem esse Messias poderoso. Uns dizem que Jesus foi só um mero revolucionário, um líder político. Mas tudo isso aí, todas essas opiniões, na verdade, são conceitos humanos sobre Jesus. Esses conceitos humanos não mostram quem foi verdadeiramente Jesus. Jesus é o Salvador, é o Messias, é o Senhor, é o nosso Senhor. Isso também é uma forma de rebelião humana contra Jesus. Então nós vivemos isso hoje em dia. E nós vivemos em muitos países, especialmente nos países da janela 10/40, uma perseguição ao cristianismo. A perseguição ao cristianismo pelo mundo afora aumentou significativamente. Isso também é uma forma de rebelião contra o Messias, contra os ensinamentos do Messias, contra o cristianismo. No Salmo, ainda no capítulo 2, do versículo 2, Salmo refere-se ao seu ungido, refere-se ao Filho. A palavra transmite um sentido de nobreza, porque os reis eram ungidos. Os reis da terra tentavam opor-se ao rei de todo o universo. Como os reis eram ungidos, aqui nós falamos, os reis do passado eram ungidos, aqui nós estamos falando do ungido dos ungidos, o Senhor Jesus. Então, os reis humanos, as potestades humanas, os potentados humanos, tentam imprimir no mundo afora conceitos de libertarismo, conceitos de secularismo. Isso é um desafio também à mensagem de Jesus. Nós vivemos, meus irmãos, uma coisa muito séria, muito complicada, ainda pegando a Europa principalmente. Nós tivemos a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa
ocorrida na França, ela levou ao conceito de Estado laico. Se a Revolução Francesa ela trouxe um aumento da democracia e da liberdade, a Revolução Francesa trouxe também um adversarismo contra a mensagem de Jesus. O Estado é laico, mas cada pessoa deve ter a sua consciência de fé. O Estado não pode proibir a pessoa de exercer a sua fé. Então, o laicismo, o conceito de Estado, o conceito laico trouxe um secularismo na sociedade muito grande. As pessoas hoje em dia, elas buscam muito do conhecimento humano para resolver todos os seus problemas, mas nós estamos vendo aí, meus irmãos, e o exemplo atual do momento que estamos vivendo e do momento que estamos passando, nós estamos vendo a fragilidade do ser humano, não é, bom Gisele? As nações estão atônitas, apavoradas, as nações não sabem o que fazer com a situação que estamos vivendo. O caos econômico, o caos social e por aí vai, porque há uma arrogância de querer resolver tudo pela solução humana. Sim, deve-se tomar medidas de solução humana, mas quando o homem deixa Deus de lado, o homem fica exposto, o homem fica fragilizado, como o Senhor Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Absolutamente nada. Isso vale para você também, para mim, para todos nós. Nós não podemos fazer nada sem o Mestre. Por isso devemos recorrer ao Mestre nesse período difícil. Devemos recorrer em oração ao Mestre, orar pelo mundo, orar pelas autoridades, como é citado no motivo de oração da revista. Ore pela nossa sociedade, pelos governantes de nosso país, e vou estender ao mundo. Porque a oração, ela nos aproxima de Deus e, consequentemente, ela nos aproxima da resposta de Deus. Isso é a submissão a Deus, é o caminho para a superação de todos os desafios que pudermos enfrentar, a submissão a Deus. Então nós vemos aqui, nesse Salmo 2, um salmo profundamente, está falando de Jesus. No versículo 3 diz assim: rompamos as suas ataduras. Em última análise, trata-se de uma cena do final dos tempos, descrita detalhadamente no Novo Testamento. Aqui os reis da terra dão a sua última palavra em sua rebeldia contra o Rei Celeste, que vai falar lá do Apocalipse. O versículo 4 e 5 diz assim: zombará deles, Deus ri com desdém do ataque a seu filho. A ideia de lutar contra a vontade de Deus é realmente descabida. Aquele que habita nos céus, Deus é o Rei do universo. O que valem os pequenos reis da terra comparados a ele? E a você, meu irmão, a você, minha irmã, quando eu olho para esse salmo, veja a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, veja o poder de Jesus. As nações vão querer se amontonar cada vez mais. Vivemos, meus irmãos, o princípio das dores, é só o começo. Mas enquanto a igreja estiver aqui orando, buscando a Deus, enquanto a igreja estiver aqui clamando, irmão Gesiel, o Senhor vai continuar trabalhando para enviar socorro. Então nós temos uma esperança. A nossa esperança é Jesus, é o Messias. Veja, a fraqueza de Deus é mais forte que a fortaleza dos homens. Do homem são as preparações do coração, mas a resposta da boca vem do Senhor. Olha, eu estou trazendo aqui os salmos em que nós devemos nos entregar a submissão a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele mais fará. Entrega a tua vida nas mãos dele nesse período difícil. Salmo 37, né? Salmo 37. Vejo aqui as autoridades hoje se perguntando o que fazer. Bilhões para salvar os bancos,
bilhões para salvar o mundo, bilhões para salvar a economia, mas a solução, ela vem de Jesus. A solução, ela vem de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É Jesus que media a sua causa e a minha causa, meu irmão. É Jesus que media a tua situação e a minha situação. É Jesus que mediará as nossas orações. Oremos ao Senhor nesses tempos difíceis. Oremos ao Senhor em todos os tempos, meus irmãos e minhas irmãs. O meu rei, versículo 6: Davi e seus herdeiros legítimos recebem uma promessa divina de que reinariam sobre os israelitas com a bênção do Senhor. Qualquer ataque ao rei de Israel era um ataque à promessa do Senhor. Se é um outro nome para Jerusalém, o meu santo monte, o lugar de Sião era santo, pois assim Deus disse que seria. Foi lugar onde Abraão atou seu filho para o seu filho Isaque, onde o templo sagrado foi construído e onde o Salvador faleceria. Então, meus irmãos, o meu rei. Veja bem, esse salmo na verdade aponta para o Rei dos Reis. Esse salmo aponta para o Rei dos Reis. Nós vemos aqui no versículo 6: Eu, porém, ungi meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Versículo 8: Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. E pede-me, no versículo 9: Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Irmãos, o Messias, o salmo aponta para Jesus Cristo de Nazaré. O salmo aponta para o nosso mestre. Meus irmãos, não existe dificuldade para o nosso mestre. Não existe problema para o nosso mestre. Nesta manhã eu quero deixar claro para você: não existe dificuldade para o nosso mestre. As nações se rebelarão. Cada vez mais nós vamos ver o mundo se rebelando, o mundo tentando se unir para tentar encontrar solução. Essa é a falsa paz, a paz do mundo. Jesus disse: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só, eu vos dou a minha paz. A paz que Jesus dá não é a paz do mundo, não é a paz do dinheiro, não é a paz do cheque, do cartão de crédito, não é a paz dos políticos, não é a paz das autoridades, não é a paz da União Europeia, não é a paz da Organização Mundial de Saúde, não é a paz da Organização das Nações Unidas. Essa paz é a paz de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Senhor dos Senhores, meu Jesus. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que precisa ficar inculcado em nossa cabeça. É isso que precisa ficar inculcado em nossa mente, meus irmãos. Eu ia dizer psique, mas na verdade eu vou falar mente. Ficar inculcado na nossa mente, no nosso coração, para que esta palavra crie vida em nós e nos fortaleça em tempos de guerra, em tempos de aflição. Mas e mesmo em tempos de aflição, a última palavra é de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu estou enfatizando aqui o ensino cristocêntrico. O nosso assunto aqui é Jesus Cristo. Aliás, Paulo dizia, o principal assunto de Paulo no ministério era Jesus Cristo. Eu fiz um resumo, meus irmãos, então eu vou lendo por ponto principal. Eu fiz um fichamento da revista. Então nós falamos aqui do primeiro salmo, Salmo 2, e a mensagem profética que o Salmo 2 aponta para Jesus Cristo, e a superioridade de Jesus Cristo sobre os reis da terra e sobre o mundo. Louvado seja Deus. E nós vamos partir agora para o reinado dele. Louvado seja, eu toco com o ponto 3. Aleluia, louvado seja Deus.
O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me, ainda no Salmo 2, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por possessão. O decreto divino escorçado nos versos 7 e 9 profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício de Cristo está mais detalhado no Velho Testamento. No Novo Testamento, em relação ao universo, Cristo passará a governar o mundo, as nações reunidas em volta dele. O seu reinado é extensivo à igreja. Irmãos, o reinado de Cristo. Olha, o decreto divino não é o decreto de quarentena. O decreto divino é o decreto dos decretos. É o decreto de reina. E ele governará sobre essa terra. Virá o tempo, meus irmãos, do acerto de contas com o mundo. Na verdade, eu diria que o acerto de contas, irmão Jesus, já está começando. Já porque o homem, ele pensa que tem um domínio, né? Os homens pensam que tem um domínio, não tem. E Jesus, o Messias, está vindo para isso, para mostrar para o homem que ele não tem o domínio. O domínio está com ele, com o nosso Messias. Exatamente. E é isso que é importante enfatizar aqui, meus irmãos. O Messias está, o domínio está com o nosso Mestre, com Jesus Cristo. Nós apontamos para o reinado do Filho de Deus. Irmãos, nós vamos aqui, louvado seja Deus, no Salmo 2:8, louvado seja Deus, Salmo 2, capítulo 2, versículo: pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. O domínio sobre o mundo é de Jesus Cristo. A última palavra sobre a terra é de Jesus Cristo. As nações poderão querer se unir, as nações poderão não querer aceitar o domínio do Senhor, mas a última palavra do Senhor é sobre a terra. A última palavra do Senhor sobre a terra é dele. É ele que tem a última palavra, inclusive sobre a sua vida, meu irmão, sobre a nossa vida. Não perca a esperança, meu irmão. Não perca a confiança, meu irmão. Creia nesta manhã. Creia em Jesus Cristo. Creia no seu poder. Louvado seja Deus. O segundo objetivo da lição, o sofrimento do Messias, tópico 2, louvado seja Deus. Encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor. Salmo 22, expresso de forma profética e tipológica, é também o chamado de Salmo da Cruz. Louvado seja Deus. Esdras e Reginaldo escrevem que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento com referência a Jesus. Louvado seja Deus. Sujeição de Cristo, sujeição ao abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22. E perto da hora luz clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus cita o Salmo 22, versículo 1 na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Irmãos, aqui é o sofrimento daquele que veio em carne e habitou entre nós. O Verbo veio em carne e habitou entre nós, só que sem pecado, sem erro, sem falha, sem mácula. Jesus tem autoridade sobre nós. Jesus assumiu a forma corpórea, humana, só que sem pecado. Aqui ele tem autoridade. Aqui Jesus está sofrendo, Jesus está carregando os pecados, meus irmãos, de toda a humanidade. Por isso aqui ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque nesse momento ele carrega o sofrimento, nesse momento ele carrega os pecados, nesse momento ele está sendo a ovelha que está sendo espiada.
Nesse momento Ele está fazendo expiação por nós, por todas as gerações. E nesse momento Ele é um grito de clamor, é um grito de dor, de sofrimento, mas é um grito ao mesmo tempo de vitória. Deus meu, por que me desamparaste? Ele faz uma pergunta, mas na verdade essa pergunta é uma pergunta que traz na verdade uma resposta. Louvado seja Deus. É uma pergunta que também talvez aponta, é uma tipologia. Aqui nós vemos o salmista falando na inspiração do Espírito Santo. Deus meu, por que me desamparaste? O salmista 2 fala com inspiração do Espírito Santo. O salmista aqui, ele faz, é como se fosse um profeta. O salmista nesse momento, ele fala da sua, ele também está fazendo uma profecia de que o Messias, do sofrimento do Messias, é uma tipologia do sofrimento que Jesus Cristo passaria na cruz, e do sofrimento que Jesus citaria depois do Salmo 22 na cruz, cumprindo as Escrituras. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas de mim? Das palavras do meu bramido e não me auxilias. O Senhor está sofrendo na cruz, o Senhor está passando por uma punição muito severa. A cruz era um instrumento reservado às piores pessoas. O Senhor aqui está carregando os pecados da humanidade. Por isso nesse momento o Senhor está sofrendo, porque carrega os pecados da humanidade. Porém nesse momento, esse sofrimento do Senhor Jesus seria necessário para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Se eu estou aqui, se você está aí ou vai assistir depois, a razão de você assistir depois a live, a razão de eu estar aqui, a razão dos irmãos estarem aqui é porque, qual é a razão? Pelo sofrimento da cruz. Na verdade ali é um grito de aflição, mas na verdade também ali Jesus está talhando a maior batalha contra o inferno, e dali sairá a maior vitória contra o inferno, porque ali Jesus vai oferecer para a humanidade a salvação. Ele passa o sofrimento que era para mim e para você. Ele sofre por mim e por você, para que hoje o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Louvado seja Deus. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, meus irmãos. O castigo que nos traz a paz. Então hoje essa paz, irmão Gesiel, que nós temos, essa possibilidade de orar, essa possibilidade de falar do nome de Jesus, essa graça de poder falar de Jesus Cristo, irmão Gesiel, ela veio por causa desse sacrifício. É esse sacrifício que nos traz a paz, é esse sacrifício que nos possibilita falar dele. Ele morreu por mim, ele morreu por você, e por isso, meu irmão, faça seu papel, mesmo nesse período. Tiver oportunidade, fale de Jesus, fale que ele está voltando, mas também dê esperança que a última palavra sobre tudo que está acontecendo, ela vem do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É importante, né, irmão Jardel, que esse caso, quando aconteceu, ele nos deu acesso ao Pai. Ele nos levou ao Pai, porque diz a palavra de Deus que o véu se abriu de alto a baixo, não é? E quando o véu se abriu de alto a baixo, diz que o sangue dele foi derramado, e o véu se abriu, e a gente agora temos o nosso acesso direto com o Pai, através do Messias. Como o irmão Gesiel disse, meus irmãos, estávamos afastados, a lei dominava, mas a lei se tornou impotente para salvar. A lei apontava, mas o sacrifício de Jesus nos dá acesso.
Jesus é superior à lei, porém Jesus cumpriu toda a lei. E agora, na dispensação da graça de Deus, na dispensação da graça de Deus, meus irmãos, nós temos acesso ao Senhor, o mediador. Portanto, hoje Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus. No livro de Isaías 52:14, foi ridicularizado pelos homens, conforme pode ser verificado pelas declarações de Marcos e pela atitude dos ladrões que estava na cruz. Meus irmãos, foi pisoteado, maltratado. Acredita-se os estudiosos, meus irmãos, que na crucificação, a morte de cruz é uma das mortes mais terríveis, porque aquela pessoa que é crucificada, ele tem uma compressão do pulmão, a atividade respiratória fica comprometida, à medida que ele vai pendendo o corpo. O castigo da cruz é um dos piores castigos que um ser humano poderia passar. Era reservado aos dos piores criminosos. Veja, meus irmãos, por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É verdade. A paz que você busca em Cristo hoje vem do sofrimento que eu e você teríamos que ter passado no lugar do Senhor, mas ele passou no nosso lugar. Foi vilipendiado. Um dos ladrões diz assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Meus irmãos, não é essa pergunta que muitos fazem hoje? O mundo tem Jesus como um mero bonzinho, aquele que só quer que você o ame, mas o mundo não entende, o mundo não quer servi-lo, o mundo não quer tê-lo como Senhor, o mundo não quer tê-lo como mestre. O mundo tem Jesus apenas como alguém, mais alguém. Mas Jesus é o nosso Salvador, é o Messias. Nós devemos, meus irmãos, sempre exaltar a grandeza do Senhor diante de qualquer pessoa, diante de qualquer situação. Nós temos que exaltar o Senhor. O sofrimento, a zombaria e o desprezo, Ele venceu, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E no Salmo 110, louvado seja Deus, outro salmo muito importante, aleluia, louvado seja Deus, que é complemento do Salmo 2. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua força desde Sião, dizendo: domina tu no meio dos teus inimigos. Teu povo será voluntário no dia do teu poder, com santas honras, desde o ventre do amanhecer tu terás o orvalho da tua juventude. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, que palavra maravilhosa, meus irmãos. No Salmo 110, meus irmãos, nós vemos mais uma vez o exemplo. Jesus é o sacerdote perfeito. No Velho Testamento, o sacerdote era responsável por levar as culpas do povo, que era transferida ao animal irracional. Veja bem, um ser racional transferia sua culpa para o animal irracional. Na lei, o pecado era coberto. O problema do pecado não era resolvido. O problema do pecado não era solucionado. Mas na graça, o sacrifício de Jesus na cruz, Jesus cumpre o Antigo Testamento, Jesus cumpre a lei, e agora Ele é o sacerdote perfeito. Não é preciso mais matar animais, não é preciso mais matar ovelhas, matar pombinhos, matar bezerros. Agora nós temos acesso através da oração. Ele é o mediador entre nós e Deus.
É Ele que apresenta a minha e a sua oração nesta manhã. Quando terminar a live, apresente as suas orações a Deus e peça a intermediação de Jesus Cristo. Ele intermedia as nossas orações, Ele é o sacerdote perfeito. Eu queria deixar claro uma coisa, meus irmãos, muito importante. No versículo 3, Salmo 110, tá? Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, quem era Melquisedeque? Quem era Melquisedeque? Mais uma vez, uma tipologia. Melquisedeque, meus irmãos, era um rei e sacerdote de Deus no tempo de Abraão. Ele abençoou Abraão e recebeu o dízimo dele. Melquisedeque significa rei de justiça. No Novo Testamento, Jesus é comparado com Melquisedeque, porque também é sacerdote. Certa vez, Abraão foi lutar contra alguns reis que tinham capturado seu sobrinho Ló. Depois de derrotar os reis e salvar Ló, o sacerdote Melquisedeque, com pão e vinho, e o abençoou. De seguida, Abraão lhe deu o dízimo de despojos. Tudo que sabemos sobre a vida de Melquisedeque. Quem era esse Melquisedeque? Como diz aqui, louvado seja Deus, no capítulo 110, versículo 4. Quem era esse Melquisedeque? Rei de Salém. Salém significa paz, e provavelmente era uma cidade. Era sacerdote de Deus. Abraão não era a única pessoa que adorava a Deus verdadeiro nessa altura. Abraão reconheceu sua autoridade quando lhe deu o dízimo. Jesus e Melquisedeque. No Salmo 110, 4, Deus prometeu trazer um novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdote é Jesus. Jesus é comparado com Melquisedeque, tal como Melquisedeque não era da linhagem de Levi. Segundo a lei de Moisés, apenas os levitas podiam servir como sacerdote. A Bíblia não nos conta a genealogia de Melquisedeque, mas ele não era levita, porque Levi ainda não tinha nascido. Jesus era da linhagem de Judá, uma tribo que não tinha sacerdotes. Está acima de Abraão. Abraão reconheceu Melquisedeque como superior, como seu superior. Jesus é superior a Abraão. Irmãos, veja bem, Melquisedeque, na verdade, louvado seja Deus, ele é apontado como exemplo, ele é apontado como semelhança com Melquisedeque, porque Melquisedeque não tinha genealogia, não se sabia da genealogia de Melquisedeque, não se tinha o conhecimento da genealogia de Melquisedeque. Louvado, tal como Melquisedeque, Jesus não era da linhagem de Levi, Melquisedeque também não era da linhagem de Levi. Jesus é da linhagem da tribo de Judá. Então são algumas características. A Bíblia não nos conta a genealogia de Melquisedeque, mas ele não era levita, porque Levi não havia nascido. Aqui se aponta, Melquisedeque provavelmente aqui é apontado como uma tipologia de que seria Jesus Cristo. Uma tipologia, louvado seja Deus. E veja bem, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Interessante isso aí. Então aqui é apontado, então Melquisedeque era um personagem real, louvado seja Deus, em que é comparado, em que se faz uma comparação de Jesus com Melquisedeque, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Melquisedeque não era um sacerdote do tempo da lei, porque Levi não havia nascido. Melquisedeque não era um sacerdote da lei, mas se sabe que ele era um sacerdote. Não sabemos, não temos tantas informações sobre Melquisedeque, mas se sabe que era um homem justo, porque se não fosse um homem justo, Abraão não teria tido essa reverência e respeito com ele e não teria nem pagado disso. Sabe-se que é um homem justo. E aí ele aponta esse Melquisedeque comparando a Jesus. Porém tem uma coisa que precisa deixar deixado claro aqui. Jesus é superior a Melquisedeque, e Jesus é superior a Abraão,
porque Jesus, meus irmãos, é o sacerdote dos sacerdotes. Jesus é o sacerdote perfeito. Jesus é o sacerdote perfeito, o mediador entre Deus e nós. Quando você chega a Jesus, Ele apresenta a sua causa a Deus, meu irmão. Que maravilha! Ele apresenta a sua necessidade a Deus. Que lindo, meus irmãos. Guarde esta palavra nesta manhã. Ele apresenta a sua necessidade, a sua carência a Deus. Que bonito, meu irmão. Olha a superioridade de Jesus. Eu queria dizer para você, para todos nós, irmão Gesiel, nós não podemos diminuir Jesus Cristo na nossa vida. Nós não podemos relativizar o poder de Jesus na nossa vida, porque Jesus tem toda a solução para nós, meus irmãos. Jesus tem toda a saída para mim e para você. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. E as nações são inferiores. Os poderes do mundo não podem se sublevar contra Jesus. Já disse aqui na lição, o sacerdote perfeito, o rei. O mundo vai se reunir, mas ele vai pisar em toda a decisão do mundo e toda a ação do mundo. O versículo 5, Pode ler. Versículo 5 e o 6, ele esclarece bem o que vai acontecer, né? O que vai acontecer daqui por diante, entendeu? O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Olha só, no dia da sua ira. E o 6 diz assim: julgará entre as nações, enchê-la de cadáveres, ferirá os cabeças, está vendo? Ferirá os cabeças grandes terras, As autoridades da terra, os potentados, os domínios da terra serão feridos. Irmãos, vamos para o Salmo. Falamos aqui no tópico 2, nós já falamos do tópico 2, falamos do sofrimento do Messias. Do tópico 1.3 nós falamos do reinado do Messias, da superioridade do Messias. E nós vamos agora e falamos também do sacerdócio do Messias, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu queria enfatizar mais um pouco aqui, e já vou estar concluindo. Estudadas as questões relativas às profecias, os sofrimentos do Messias, seu sacrifício, Salmo 2 e 22, vamos destacar aqui no Salmo 67, 110 e 117, sacerdócios na ordem de Melquisedeque. O Salmo 110,4 informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse ponto também é tratado em Hebreus. De acordo com Mateus Henri, Melquisedeque foi sacerdote no seu trono, e também o é Cristo, Rei de justiça, Rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo o tem. O sacerdote dele é imutável. O sacerdócio de Cristo sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus. Sofreu tentações, porém não pecou. Irmãos, interessante enfatizar, mais uma vez, Melquisedeque não tinha genealogia, ele não deixou descendente. Jesus não deixou descendente físico. Jesus não deixou. Jesus não deixou descendente físico. Melquisedeque era um rei justo. Jesus é rei justo. Melquisedeque fala de paz. Jesus é o rei da paz. Melquisedeque, louvado seja Deus, era sacerdote do seu reino, do seu trono. Melquisedeque não era sacerdote da lei, porque Levi não tinha nascido. Não estamos falando da lei aqui, mas ele era sacerdote do seu trono, do seu reino. Melquisedeque é apontado como homem justo. Jesus é o rei da justiça. Então essas comparações entre Jesus e Melquisedeque, mas Melquisedeque foi uma pessoa, e Jesus é o rei dos reis, é o rei dos reis. E Jesus sofreu todas as tentações, é importante enfatizar isso, mas não pecou. Irmãos, Jesus sofreu dores, Jesus teve sede,
Jesus passou por fome, Jesus passou por preocupações, porém tem uma coisa: Jesus não pecou. Jesus não pecou. Jesus não pecou. Sem pecado. Por isso Jesus tem autoridade para falar com a humanidade, porque Jesus passou tudo que a humanidade passou, foi tentado em tudo, porém sem pecado, impecatório. Jesus é impecável, Jesus nunca pecou, Jesus tem autoridade, portanto, para falar comigo e com você sobre o pecado, porque Ele, através do seu sangue, nos purifica de todo o pecado. É o Cordeiro perfeito. Fiz questão de enfatizar aqui. Se compara Jesus a Melquisedeque, mas Jesus é superior a Melquisedeque. Louvado seja Deus. E termino dizendo, louvado seja Deus, os salmos missionários, o sacerdócio real, já falei aqui, Salmo 67, louvado seja Deus. Salmo missionário, Salmo 67, que bonito, 67, olha meu irmão, releia, leia a live, procure prestar atenção, assista a live, assista de novo, faça como um livro que você lê várias vezes, para que a compreensão fique bem clara. Salmo 67, o reino de Deus abrange toda a terra, Deus tenha misericórdia de nós, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, sela, encerrando a música, para que se conheça na terra o teu caminho e todas as nações a sua salvação. O salmo é um salmo de Davi, segundo estudiosos, para ser cantado como instrumento de cordas, chamado Neginote. Um salmo escrito por Davi depois da rebelião de seu filho. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Louvem a ti, ó Deus, os povos. Louvem os povos todos. Alegre-se e regozijem as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações da terra. Irmãos, é um salmo de soberania, meus irmãos. É um salmo de soberania, meus irmãos. É um salmo soberano. Aqui aponta a soberania de Deus sobre a terra, meus irmãos. A soberania de Deus sobre a terra. A soberania de Deus sobre os reinados. A soberania de Deus sobre os governos. Meus irmãos, não se preocupe. A última palavra sobre o mundo é de Deus. Não se atemorize diante dessa situação. Não tenha medo diante dessa crise, meu irmão. Não tenha medo diante dessa situação, igreja. Não se assuste com o que você está vendo. Manifeste a tua fé. É nesse momento, meus irmãos, que nós temos que manifestar a nossa fé. É nesse momento, meus irmãos, que nós temos que manifestar a nossa fé, meus irmãos. É nesse momento, meus irmãos, manifesta a tua fé, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. É nesse momento que você tem que manifestar a sua confiança em Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O salmista declara que Deus deve ser louvado, que a sua misericórdia é infinita, o seu braço é forte, sempre a nos acompanhar. Ainda em clima de louvor, o salmista pede para que Deus nos abençoe, para que permaneça sobre o nosso lado, que nos acompanhe aonde estivermos. Irmão, aonde você estiver, Deus estará com você. Aonde você andar, Deus estará com você. Aonde você for, Deus estará com você. Não se assuste nessa situação. Não se assuste nesse problema.
Não se assuste nessa dificuldade, receba uma palavra de Deus. Confie em Deus. Destacamos os salmos diretamente relacionados à pessoa e característica de Cristo. Estabelece o dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus e sua obra, mas por causa disso chamamos a Deus por misericórdia e sem contudo ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Meus irmãos, esse salmo revela o seguinte também: Deus quer abençoar todas as nações. O papel de cada cristão é ser um instrumento de bênção para o mundo. Devemos orar pelas autoridades, devemos orar pelas nações, devemos orar pelos países diante dessa situação, devemos orar pelos governos, devemos clamar pelas autoridades. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é a politicagem. O papel da igreja é um papel espiritual. Orar pelas autoridades, pelos governos, para que a situação se normalize, e continuar, sempre que for possível, falando de Jesus, falando o que está acontecendo é cumprimento das Escrituras. Não devemos nos perturbar como se não tivéssemos esperança, não devemos nos assustar como se estivéssemos desesperados, como se estivéssemos sem esperança. Não devemos nos apavorar, devemos confiar e continuar falando de Jesus, hein? Falando de Jesus. Sempre que você estiver diante perto de uma pessoa, fale de Cristo, fale dele, porque tudo o que está acontecendo, meus irmãos, é cumprimento das Escrituras. Irmão Jardel, pode dizer. Aqui no Salmo 117, louvado seja Deus, ele vem a enfatizar isso, né? Salmo 117, ele diz o seguinte: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande, nossa, é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Maravilha. Está vendo? Que salmo maravilhoso. E pegando o mote do nosso irmão Gesiel, o Salmo 117, pegando o Salmo 117. 117, o menor de todos os salmos. O estudo bíblico do Salmo 116 ensina que todos os povos devem louvar ao Senhor. Apesar de possuir apenas 2 versos, o Salmo 117 traz um cântico que atinge todas as nações e revela a verdade sobre a glória e a graça de Deus de uma forma muito clara e objetiva. Louvado. O Salmo 110 e 117 é desconhecido. Obviamente isso implica que em ocasião que esse salmo foi escrito também é misteriosa, mas o certo é que seu compositor é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Esse pequeno verso expressa um importante convite. Todos os povos são chamados a louvar a Deus. Inclusive o salmista explicitamente estende essa conclamação aos gentios. Desde o Antigo Testamento, a verdade que Deus deveria ser adorado não apenas por judeus, está sempre presente nas Escrituras. Quando o salmista diz todos os povos, ele não exclui ninguém. Não há e nunca houve um único povo dispensado de adorar Jeová. É verdade que na antiga dispensação de Israel foi escolhido por Deus para ser o povo que haveria de receber a revelação. O Messias havia de vir entre os israelitas. Também é verdade que as demais nações viviam em trevas por causa do pecado e ação de Satanás. O fato do conhecimento especial de Deus ter estado basicamente restrito aos israelitas naquele tempo não conferiu nenhum outro povo a posição de inocente diante da negligência de adorar a Deus. Sabemos, meus irmãos, que Israel foi chamado para ser o povo escolhido especial naquele momento. Mas sabemos, meus irmãos, que mesmo no Velho Testamento, em vários livros do Velho Testamento, Deus já estava preparando o chamamento dos gentios. Deus já estava preparando o meu chamamento, o seu chamamento. Deus já estava preparando um plano perfeito de salvação.
Deus já estava preparando o seu filho. O Velho Testamento, a lei é sombra do que viria a acontecer. Os sacrifícios de animais, o sacrifício de ovelhas, o sacrifício de bezerros, o sacrifício de pombos, na verdade era sombra, uma sombra do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus já estava olhando para as nações, Deus já estava olhando para as nações rebeldes, Deus já estava preparando um plano, desde a fundação do mundo, cordeiro morto desde a fundação do mundo. Deus, da presciência de Deus, Deus já tinha um plano para nós. Que privilégio, né, meus irmãos? E ninguém na terra, meus irmãos, nenhuma autoridade da terra é indesculpável, porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo falada. Você que está na live aí, fale de Jesus, fale do Senhor, fale do Messias, fale do Salvador. Concluo dizendo: o apóstolo Paulo descreve desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, compreendidos por meio das coisas criadas. O apóstolo então conclui dizendo que diante dessa verdade todos são indesculpáveis. Tudo isso está em completa harmonia com o Salmo 117. Realmente o convite e o louvor a Deus, e deve render-lhe graças, alcança todos os povos. A humanidade precisa reconhecer a Deus. Jesus está voltando, irmãos. É tempo da igreja falar de Jesus. Jesus está voltando. Jesus vem, Jesus virá. Falamos nessa lição dos objetivos. Falamos, louvado seja Deus, de todos os objetivos. Falamos da missão dada de Cristo a nós. Falamos do sofrimento e das mensagens proféticas do Messias. Jesus é o assunto, foi o assunto dessa lição. Que Deus abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, passo a palavra para o irmão Jesus. Graças a Deus, meus queridos, Deus continue abençoando nosso irmão Jardel, né? Nosso irmão Jardel, irmãos, é o diácono da nossa igreja, né? É o professor da nossa escola bíblica dominical, e creio que Deus tem usado ele e vai continuar usando poderosamente, né? Como um canal de bênção para as nossas vidas. Eu creio que você entendeu, né, o que foi falado, o que foi explicado, né? Eu creio que todos entenderam, né? E que Deus continue abençoando, porque Cristo foi suficiente. Ele foi suficiente. O seu sangue foi suficiente para cobrir todos os pecados, né? E trazer salvação a todos aqueles que o aceitar como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus, amado, em Cristo Jesus, continue nos abençoando. Eu agradeço a todos, né, a sua paciência na sua casa, o tempo que você investiu, né, o tempo que você investiu ouvindo a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, e nós vamos fazer uma oração agora de agradecimento a Deus. E eu quero, depois desta oração, né, antes de orarmos, nós vamos cantar o nosso corinho, né? Não podemos esquecer
de cantar o nosso corinho da nossa escola bíblica dominical, né? Então cante comigo neste momento, em agradecimento a Deus pela realização da nossa grande escola bíblica dominical. Vamos lá? Melhor aí. Procure uma nota aí agora. Vindo o tempo do estudo da escola dominical, boas lições aprendemos do vosso Pai Celestial. Despede-nos Jesus Cristo em sua paz e amor, e nos concede para sempre do seu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também, que a paz de Deus seja em todos, e até domingo que vem, se Deus quiser. Aleluia. Amém? Eu quero passar para o nosso pastor, né, para ele fazer a conclusão final. Amém? Deus abençoe, queridos. Obrigado pelo carinho. Atrás, vendo também, assistindo. Eu estou aqui ao vivo pelo celular, acertando algumas coisas aqui também. Nós temos aqui alguns irmãos. Queridos, Deus abençoe. Eu tenho alguns avisos e nós vamos ter também aqui um sorteio, né, irmão Fernando? Amém. Da nossa cesta de chocolate. Então você que pegou aí o seu pãozinho, fica atento aí. A minha filha, ela orou e jejuou. Ela orou e jejuou para ver se ganha essa cesta. A bênção. Então, que Deus abençoe A fé dela. os irmãos aqui já concluíram a escola do Gesiel. Eu quero aqui, eu não sei se é possível, irmão Jardel, a gente abrir um pouquinho aqui, irmão Gesiel. É possível. É possível? É possível. Eu quero chamar aqui o irmão Fernando, até porque a gente não pode ficar muito juntinho. Não pode né? estar contra as normas do Outras normas aí. ministro. Mas nós queremos fazer um sorteio da cesta. Vem cá, meu querido. Olha que coisa linda, ó. Tá na torcida aí, querido? Tá na torcida? Então fique atento, porque os irmãos fizeram esse trabalho. Pode vir aqui, Fernando. Os irmãos fizeram esse trabalho e eu achei interessante, porque é um meio também que eles mobilizam a juventude, e eu acho muito bonito, acho muito interessante. Irmãos, eu vou passar a palavra para o Fernando e em seguida eu tenho aí um aviso também aos irmãos. Então não saia daí, fique atento, ouça o que eu tenho a falar para você nesse instante também, tá bom, querido? Bom, Fernando, vontade. A paz do Senhor, irmãos, chegou o momento aí mais esperado, né, do sorteio da cesta. E primeiro eu queria fazer alguns agradecimentos a toda a juventude que nos ajudou, em especial quem fez a venda dos cupons, né, que foi a irmã Leca, a irmã Samara, a irmã Luana e a irmã Dulcinea, que ficaram na frente da venda, conseguiram aí atingir as expectativas e foi uma grande bênção. Quero chamar aqui a irmã Leca e a filha do pastor para a gente fazer esse sorteio aqui. Isso, né? Fecha o olho. Alô? Fecha o olho não. Fecha bem o olho.
Fecha bem o olho, tira o meu número aí. Tira a mão por baixo ali. Ando, saiu lá. Por favor, meu filho. A honra é sua. Começa com E e acaba com O. Irmão Edinaldo, marido da irmã Nete. Olha. Amém? Então, daqui a pouquinho a gente vai estar entregando lá na sua casa, tá bom? Fique em casa, daqui a pouco a gente chega lá com uma cesta. Deus abençoe. Vamos provar isso aqui. Amém? A gente vai passar bem hoje. Eu acho que foi para um bom lugar. Foi para uma família, né? A Manete é uma bênção, tem sido uma bênção para a nossa vida aqui, irmãos. E eu fico feliz, né? Que Deus abençoe a Manete. Obrigado por ter participado. Vai levar aqui a nossa cesta. Obrigado a todos os irmãos que participaram. Muito obrigado, que eles vai vir muito ainda pela frente, tá certo? Irmãos, às 16 horas, vamos fazer o seguinte, queridos: 17 horas hoje, 17 horas, tem alguém de plantão aqui. Às 18h30, a gente vai começar o nosso culto às 18h30 pela live. E também, queridos, eu quero pedir aos irmãos, eu fui dar uma olhada lá agora. Eu quero agradecer ao irmão que trouxe a cesta básica, mas o alimento, a gente precisa de alimento. Eu vou reforçar também, além dos alimentos, se você pode, a gente precisa ajudar uma casa de recuperação, tá certo? Você tem sapato, roupa, masculino, traga por gentileza. Precisamos aí de uma doação. Se você pode fazer, traga, por favor. Estaremos conduzindo e levando aí para a nossa casa de recuperação. Inclusive tem filho de um irmão daqui que está lá. É um lugar muito abençoado, que tem restaurado vidas. E eu quero pedir a você, traga aí o sapato, traga a roupa, tá certo? Então, a partir das 17 horas, já tem alguém aqui. Por favor, vocês toquem, vem, coisa rápida, passe por aqui, deixe aqui a sua doação, tá certo? Tem escola dominical ainda? Revista? Ainda tenho uns 3 ou 4 revistas. Ainda temos aqui pelo menos umas 4 revistas da escola dominical. Se você não pegou a sua, venha buscar também. Então eu espero aqui, irmão, passando roupa, eu espero a campanha do quilo, traga o seu alimento. Se você tem o seu dízimo, a sua oferta, traga em nome de Jesus. E à noite um grande culto de adoração a Deus. Certo? Que Deus abençoe. Quero chamar aqui o Gesiel. Vem cá, filho, do meu lado. Quero agradecer ao Gesiel pelo apoio à escola dominical. Quero agradecer ao irmão Chapéu pela aula hoje. Quero agradecer a todos os que estiveram conosco até agora. O Gesiel vai estar fazendo esta oração e nós estamos encerrando essa live em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmão Gesiel, pode orar. Vamos orar, querido, enfatizando que o próximo professor da escola bíblica dominical será a nossa irmã Esther, né? Será um canal de bênção também, nos trazendo o estudo da escola bíblica dominical de domingo que vem. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, Pai amado, através da Tua graça maravilhosa, meu Pai, aqui estamos, Senhor, te agradecendo por este momento maravilhoso, por este período, Senhor, da escola atravessar esse momento. Senhor, precisamos da resposta, Pai. Aleluia, Senhor. Para sair desse momento. Todos aqueles, Senhor, que Vem, Senhor, nos tirar dessa agonia. Senhor. Em nome de Jesus, restabelecer a saúde da terra. Aleluia, para a paz mundial. Senhor, através da palavra de Deus. Abençoe a todos nós. O nosso pastor Sandro. Que a sua misericórdia continue se estendendo a todos nós. Que a sua
tua bondade nos estendemos. O presbitério, o diaconato, Nome de aleluia, Jesus. abençoando a cada irmão, cada irmã, a cada jovem desta igreja, aleluia, Oh, cada aleluia, criança glória a desta Deus. igreja, derramando as tuas Derrama as bênçãos tuas bênçãos. sobre a Cada um vida de nós de recebe todos, uma bênção Senhor. nessa noite. Oh Deus amado, Deus eterno, nos conceda um domingo Tua abençoado, misericórdia. Senhor, aleluia, Tua desde bondade. amanhã e até o período da noite, Senhor, com bênçãos maravilhosas. Em nome de Jesus nós te pedimos e podemos te agradecer para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Amém. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Até a noite, às 18h30 no nosso domingo. Fiquem todos na paz do Senhor e um bom domingo. Deus abençoe.